Oi, gente! Nós estamos começando mais um falando sobre a palavra. O Thiago tá mais rápido agora, gente. Ai, ai. E eu sou a Sara. Eu sou o Fauner. Eu sou a Vitória. E hoje nós vamos falar sobre Deus, eu escolho meu futuro ou Deus que escolhe? Aí é uma pergunta meio difícil, não é mesmo? Na minha cabeça é fácil, mas assim, entre ser fácil e viver sendo fácil é diferente. Porque pensa assim, a gente vai falar assim, não, eu que faço as escolhas da minha vida. Aí a gente fala assim, não, mas o meu futuro pertence ao Senhor, mas quem faz a escolha sou eu. Faz sentido? Hipocrisia. É um verdadeiro dilema da vida, né? Realmente. Quantas pessoas a gente olha e fala assim, não, é eu que escolho. Mas olha, o meu futuro pertence a Deus, só Deus conhece. Aí eu fico perguntando, fico pensando assim, né? O que será que o senhor pensa disso? Mamãe, que contraditório essas pessoas, porque Deus tá no controle, mas quem tá comandando sou eu. Oh, meu Deus. O que falar sobre isso? O que vocês acham? É a gente que escolhe, que a gente que define o nosso futuro, ou é o próprio Senhor que ele escolhe o nosso futuro pra gente? Ai, ai. Olha, eu acho que é um pouquinho dos dois, né? Nossa, Fauner, você me confundiu agora. Como um pouquinho dos dois? Porque Deus, ele faz planos pra gente. Né? O Senhor, ele faz planos, ele fala pra Jeremias, né? O que ele fala pra Jeremias? Eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. É isso, São né? pensamentos. Pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu esqueci Pensamento agora. de paz E não de mal. pra Para te dar dar, o fim que você deseja. né? E o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Romanos 8, né? Que eu vou até abrir aqui. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Deus, ele faz planos para nós. Ele fez planos para Sansão, né? O plano para Sansão é que ele libertasse o povo que estava sendo cativo, que estava sofrendo nas mãos dos inimigos. E lógico, estava sofrendo por uma razão, né? Não vamos ser... Estava sofrendo porque abandonou ao Senhor. Verdade. Né? E aí o povo se volta para o Senhor. E começa a clamar, e começa a pedir perdão. E o Senhor levanta Sansão como libertador. Então o plano de Deus para Sansão é que ele fosse o libertador daquele povo. Só que Sansão fez as suas escolhas, conforme os seus gostos, conforme aquilo que aos seus olhos lhe parecia melhor, conforme aquilo que ele sentia no coração, entendeu? Porque hoje, não só hoje, né, como sempre, um dos maiores roubos na vida de uma pessoa é, eu senti paz no meu coração, entendeu? Porque a paz do nosso coração, ela é relativa, entendeu? Quem de nós aqui já aconteceu com você uma situação que você fala, se isso acontecer comigo, eu não sei nem o que eu faço, vai me tirar do sério. E quando aconteceu, você fala, tá bom. E situações em que a gente pensa, não, se isso acontecer comigo, eu tiro de letra, eu já tenho uma ideia formada a respeito disso. E aí acontece com você, e aí você não tem aquele posicionamento que você achou que você ia ter.
Então, nisso, nós podemos compreender que a paz no coração é relativo. Entendeu? A palavra vai nos dizer que o coração do homem é corrupto e enganoso. Então, ao final, quem é que escolhe? Entendeu? Sou eu que escolho o meu futuro ou é Deus que escolhe? Entendeu? Então, eu deixo essa pergunta para vocês. Aí a Vitória fala pra mim, falou tudo. E não falou Não, mas nada. é verdade. Quem é que escolhe de verdade mesmo as nossas vidas? Agora eu vou dar uma opinião pessoal minha. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente pode ter sim o nosso querer, né, a nossa vontade. Ah, Jesus, eu queria fazer a faculdade tal, segundo o meu gosto. Mas quem escolhe de fato é o próprio Deus. Você pode gostar das coisas, querer ter as coisas. Mas quem escolhe não é você? Se o Senhor falar que sim, você escolhe. Se ele falar que não, você muda de Entendeu? ideia. Mas aí é muito legal isso, porque você deixou Deus escolher por você. Sabe o que isso lembra? Isso lembra a história de Rebeca. Porque foi Rebeca que casou com Isaac, não foi? Foi. Só pra ver se eu tô casando errado aí que nem a mãe. Porque quando a gente vê lá na história deles, Abraão fala pro servo dele pra ele poder ir atrás de uma mulher pra casar com o filho dele. E essa mulher tinha que estar no meio da parentela, que era pra ter certeza que não ia destoar daquilo que o Senhor delega. Então, de estar no meio do povo, ter os mesmos princípios, servir o mesmo Deus e tal. E aí, imagina, Isaac não devia nem estar sabendo disso. Deve ter sabendo depois que o cara já saiu lá e ele lá, mal, tipo, seja o que o senhor quiser. Na verdade, parafraseando a história aqui na minha cabeça, como é que fala? Isaías não. O Isaías. Essa não dormiu direito. O remédio tá aqui ainda. O Isaac pegava e devia, na hora, falar, vixe, ele tá indo buscar uma esposa pra mim? Peraí, Senhor, eu vou interceder pela vida desse homem, pra ele não trazer qualquer pessoa. Olha, não pode ser qualquer mulher. Aí, o servo de Abraão foi até a parentela dele e tal. E aí ele pegou e ele orou e falou assim, ó, Senhor, se uma mulher assim, vir desse jeito, não só me dá água, mas dá também para os meus camelos, e não sei o que e tal, essa é a mulher. E aí, o que ele faz? Ele faz exatamente isso. Aí aparece a mulher, e a mulher ela faz exatamente aquilo que ele pegou e ele pediu em oração pro Deus de Abraão. E aí, ele leva a Rebeca lá pra Isaac, e aí quando ele chega lá, fala, mano, é a mulher que ele precisava. Então, assim, eu acredito que, assim, o Senhor, ele nos alinha conforme a vontade dele, para que a gente possa ter escolhas e decisões de acordo com aquilo que é a vontade dele. Então, assim, tem a parte que a gente escolhe, porque a gente é humano, a gente deseja as coisas, a gente sente as coisas, a gente tem a necessidade das coisas, mas também tem a parte de submissão ao Senhor, de deixar Ele nos guiar para aquilo que nós vamos escolher. É porque exige de nós fé. Entendeu? Então, a gente olhando para a história de Abraão, teve alguns momentos que Deus precisou reafirmar para Abraão a promessa. Por quê? Porque o período de espera de Abraão foi longo. Então, por alguns momentos que Abraão fraquejou na sua fé, o Senhor foi lá e falou, olha, eu tô contigo, e a promessa não mudou. Olha para o céu, olha para a areia da praia, conta se você puder. E assim vai ser a sua descendência. Entendeu? No último encontro que Deus teve com Abraão antes de Isaac, Abraão faz um almoço, né? Prepara lá tudo bonitinho. E
Deus come com ele. E aí ele falou, ó, você vai ter um filho. E Sara riu lá atrás onde ela estava. E o Senhor perguntou, por que Sara riu? Entendeu? Ou seja, Abraão confiou no Senhor. E essa confiança fez com que ele vivesse o plano do Senhor para a vida dele. Entendeu? Então, quando nós confiamos no Senhor, a gente sabe, você conhece a pessoa de Deus, você sabe que ele não vai te colocar numa fria. Mas uma das coisas que nós temos que ter a plena consciência é que as nossas escolhas nos colocam numa fria. Entendeu? Então, como a Vi falou, perguntar para Deus, Senhor, eu queria muito fazer essa faculdade, mas o Senhor quer? Isso é um ponto muito importante, porque Deus, ele faz planos pra gente. E Deus, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de perder tempo. Entendeu? O tempo para Deus é algo muito precioso. Então, quando você entende que o tempo para Deus é algo precioso, você não quer mais perder tempo. E como você não quer perder tempo, você não quer gastar tempo da sua vida fazendo uma coisa que não vai te servir para nada, porque Deus vai te levar para um outro lugar. Você entende? Então, Senhor, eu quero fazer uma faculdade que sirva para glorificar o teu nome. Aonde eu vou ser mais útil glorificando o seu nome. Entendeu? Porque Deus fala para Jeremias, né? Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te dei as nações por profeta. Entendeu? Mas o chamado dele, não é, a segunda linha da família dele não era para ser profeta. Entendeu? Era para ser sacerdote. Verdade. Entendeu? Então, quando a gente compreende que a minha vida não é mais minha, mas a minha vida é para servir um propósito. Entendeu? Então, quando eu sirvo um propósito, eu não faço a minha vontade. Só que Deus também, nesse meio caminho, ele vai me levar a lugares que eu jamais pensei que eu iria, e eu vou provar de coisas que eu jamais pensei que provaria. Entendeu? Então, como a palavra do Senhor fala, se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, você vê, exige de nós uma interpretação e intimidade com Deus. Porque nós vamos pegar o exemplo, por exemplo, de Raquel. Não, de Rebeca mesmo, a própria Rebeca. Ela passou anos estéril, Isaac orou por ela incessantemente e Deus abriu a madre dela e ela concebeu e concebeu gêmeos. As crianças estavam tudo alvoroçadas no seu ventre e ela perguntou, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, 2 nações vão sair de ti e o teu mais velho vai servir ao mais moço. Mas o Senhor em momento algum falou que ela tinha que tratar os filhos com indiferença. É verdade. Entendeu? Ela tinha que ter tratado os dois igual, dar a mesma base, o mesmo suporte, o mesmo carinho para os dois. Ela tinha que ser mãe dos dois. E a palavra deixa a entender, não fala exatamente com clareza, mas fala que ela preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. Entendeu? Ou seja, eles geraram aí uma separação e uma competição. Então, você não entender o plano que Deus tem pode te trazer um problema. Sim. Entendeu? Então é assim, Deus sabe, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, eu sei os planos que eu faço para você. Entendeu? Para te dar o fim que você desejar. Ou seja, a escolha é sua
de seguir aquilo que Deus te propôs e você ter uma vida bem-sucedida e ser bem-sucedido naquilo que o Senhor te propôs a fazer, ou você vai fazer do teu jeito e vai ser frustrado na tua vida. Entendeu? Então, antes de começar o programa, eu e o Thiago estavam conversando a respeito e a gente até comentou, né, que a pessoa que não deixar com que Deus trace os seus planos, das duas umas, ou de uma forma lá na frente Deus vai conduzi-la a fazer o plano dele, ou você vai tomar a sua rota, vai fazer do jeito que você quer, e quando você chegar diante do Senhor, o Senhor vai falar para você, olha, eu tinha isso para você fazer, e você não fez. E aí ele vai cobrar de você. Sim. Entendeu? Então, sou eu que escolho o meu futuro? Sou eu que escolho, mas escolhendo sempre pela vontade de Deus. Entendeu? Então a minha escolha é escolher a vontade de Deus. Eu não tenho outra escolha. É verdade. Entendeu? Porque se eu quiser ser bem sucedido na minha vida, na minha família, nos meus projetos, entendeu? Eu preciso fazer diretamente aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque senão eu não vou ser bem sucedido, porque eu não terei a bênção de Deus, estarei eu andando em rebeldia. Entendeu? Que é um fato que a gente não pode deixar de considerar. Se Deus tem algo para você fazer e você não faz, você está sendo desobediente, você está sendo insubmisso ao Senhor e rebelde no teu coração. E nós falamos no último programa sobre rebeldia. Entendeu? Então, o não seguir um plano de Deus, gente, a gente tem uma imagem de que Deus é bonzinho. Entendeu? E Deus não é bonzinho. Ele é bom. Ele é justo. Entendeu? Deus é bom. Ele é bom, mas ele é justo. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, é uma das coisas que tem que ficar muito bem claro para todos nós, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a nossa não. É bem isso. Porque quando ele pega, e engraçado que quando ele pega e ele fala lá em Romanos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele nunca pegou e falou assim, minha vontade ela é boa, perfeita e agradável e vai ficar tudo certo nesse caminho pra você. Não, ele fala, a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável pra mim, porque eu sei aquilo que você precisa, porque eu sei o que você precisa na hora de caminhar, na hora que você precisa na sua casa, no teu trabalho, porque se ele não soubesse e ele não visse aquilo que tá dentro do nosso coração e ele permitisse a gente viver tudo que a gente quer, a gente seria um bando de robô ou um bando de mimado ou um bando de gente que tipo, eu vivo da forma que eu quero, egoísta, orgulhosa, avarenta, religiosa. Não, mas eu creio em Deus. Não, mas eu tenho Jesus no meu coração e por isso tá tudo certo. E não é isso. Quando ele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ela é boa porque ela vai te colocar no caminho dele. Ela é agradável pra ele, porque muitas vezes machuca a gente. E no final a gente vê que realmente foi melhor desse jeito. Na verdade não machuca, nos cura, né? Nos cura. Põe a nossa vida. Mas tem gente que ele precisa ferir. Então não deixa. Não fica agradável. É ruim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável pra ele. Pra gente, até um certo ponto, não é boa. Nem é agradável. Não, mas conforme a gente for passando o processo você não acha? Da cura, da transformação. Mas, Vi, você não acha que tem hora que a gente fala o mal necessário, né? Já ouviu aquele há males que vem para o bem? Entendeu? Há males que vem para o bem. Então, a gente pega, quando a gente fala de há males que vem para o bem, você pega pessoas que tiraram de uma situação ruim uma coisa boa. Sim. Entendeu? Fui demitido e me encontrei fazendo bolo e hoje eu sou boleiro. Eu não sou, no caso. Na verdade, meu bolo nem cresce. Mas... feito que a gente só come aqui a parte.
O apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Paulo que falou. O escritor de Hebreus, ele fala que a exortação, ela é amarga, mas depois produz algo bom. Então você vai tomar dipirona, por exemplo. Tomei tanto remédio. É ruim, entendeu? Tem o gosto ruim, mas é bom, entendeu? E aí você descobre meios de passar por aquilo melhor. Então o que que eu faço? Eu tomo a dipirona e como um doce. Se você dá diante de doce que nem o Tato, Hã? Você bebe, toma um suco. Tomei tanta dipirona. Toma um suco. Não, mas Entendeu? é verdade. Porque quando o Senhor nos fere para nos curar, para a gente é o maior sinal da misericórdia de Deus. Olha, da forma que você está, você não pode entrar no meu reino. Então eu vou te ferir para te curar, para que você seja digno de entrar no meu reino. Então é assim, a exortação para mim é o maior sinal do cuidado de Deus. Por quê? Porque na nossa carne dói, mas exatamente o que precisa ser colocado para baixo? Nossa carne. Entendeu? Então, dói na nossa carne, mas é a maior expressão do amor de Deus, porque nós já deveríamos ter sido julgados. Entendeu? E aí a misericórdia do Senhor faz com que o Espírito Santo trabalhe no nosso interior, nos convencendo do nosso pecado, do juízo e da justiça, entendeu? E fazendo com que a nossa vida vá se alinhando num propósito. Mas se não tivesse a remissão dos pecados, entendeu? Estaria no inferno. Já era para nós. Entendeu? Seríamos julgados igual Seríamos Satanás. julgados. Entendeu? Então, para nós, a ferida, ela é a maior expressão do amor de Deus. Sim. Entendeu? Por quê? Porque nós não merecíamos. E hoje nós temos a graça, o sacrifício na cruz de Jesus que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Entendeu? Então, ele foi o cordeiro sem defeito. Então, por mais que doa na nossa carne, nem se compara o que Jesus passou. É verdade. Mas imagina se, tipo, tudo fosse perfeito, lindo, maravilhoso. Não é? Então. Estragando tudo. Como que será? É porque a gente tá tão acostumado com problema, né? Ai, sempre tem alguma coisa pra resolver, sempre tem alguma coisa pra ser curado. Imagina quando fosse tudo perfeito. Não tiver problema. Aconteceu com você igual com o Enoque. E deve ser mó da hora, né? Do nada, acabou o problema, eu não tenho que pensar na conta pra pagar, eu não tenho que pensar como eu tenho que falar. Porque já tá no caminho, já tá alinhado. Ou é a morte ou a volta de Cristo, né? É. Mas se quiser me arrebatar, nossa, deve ser muito louco. Isso é verdade. Deve ser muito da hora. Aí sim vai ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Vai ser pra gente. A gente vai começar a ver ela dessa forma logo de cara. Nossa, olha, Mas tem coisas que antes eu achava que não era bom. Eu não via com bons olhos. E com o passar do tempo, eu comecei a ver, parei de ver problema. Eu comecei a ver, não, mas até que é legal isso. Até que foi bom eu ter passado por isso. Porque se eu não tivesse passado por isso, eu não teria aprendido isso. Uma vez eu fui no médico e o médico perguntou pra mim: você quer injeção ou você quer o comprimido pra tomar em casa? Eu tomaria o comprimido. Se você tomar a injeção, você já vai sair daqui sem dor. Entendeu? E o comprimido você vai parar de sentir dor lá pro 3º ou 4º dia. Se tomar certinho.
Entendeu? Então, Nem perguntaram pra Sara, ela quase desmaiou quando a gente foi no Ama. entendeu? Então, às vezes, eu acredito que tem coisa que Deus nos pergunta nessa forma. Porque assim, o Senhor, Ele quer que a gente viva bem. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendeu? Se credes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu não creio que uma pessoa que crê em Deus, que segue os caminhos do Senhor, que anda em retidão e justiça, que obedece à palavra, que pega as exortações dessa palavra e aplica na tua vida. Eu não creio que uma pessoa que faça tudo isso, ela não vai experimentar do bom do Senhor aqui na terra. Entendeu? Então, porque a palavra do Senhor, ela não mente. Então, se você ouvir o que o Espírito está te direcionando, que acho que um grande problema da humanidade hoje é que a gente muitas vezes se faz de surdo para ouvir o que Deus está nos pedindo. Entendeu? E para mim não tem coisa pior que quando você vai falar com uma pessoa e a pessoa começa a cantarolar para não te ouvir. Dá vontade de dar uma na fuça, mas muitas vezes a gente faz com Deus. Entendeu? Então, eu tenho observado nesses dias quanto a isso, né? Que muitas das coisas que a gente odeia que faz com a gente faz com Deus. Eu odeio que me deixa esperando. Mas aí quando o Senhor fala, olha, vai orar. Daqui a pouco eu vou. Entendeu? Então, é muito... A gente precisa muito colocar a nossa carne debaixo da submissão do Senhor. Porque quando a gente faz isso, tanto faz eu escolher, na verdade não tanto faz eu escolher, você tem um coração sincero diante do Senhor e falar, Senhor, todas as vezes que eu escolhi deu ruim, então escolhe o Senhor. Senhor, eu vou para a direita ou para a esquerda? Senhor, eu procuro ou o Senhor vai mandar? Senhor, qual empresa o Senhor quer que eu mande o meu currículo? Senhor, está acontecendo isso, isso e isso na onde eu estou trabalhando. Isso significa que o meu tempo neste lugar está acabando? Senhor, qual é o seu propósito para mim neste lugar? Então são perguntas muito necessárias que a gente precisa ouvir. Sim. E esses dias eu estava comentando com uma pessoa e eu falei, olha, se você não consegue esperar a resposta de Deus em algo simples, pequeno, e quando for algo de grande expressão? Entendeu? Então é assim, você precisa aprender a obedecer no pequeno para quando chegar o dia de obedecer no grande, você obedecer. Sim. E obedecer no grande, muitas coisas são desafios. Entendeu? Por que Deus nos dá desafios? O que você acha, Vi? Por que Deus nos dá desafios? Para nos trazer o crescimento, da gente aprender a lidar com o desafio, para lidar com aquilo que Ele Mas quando chega esse momento assim que Deus fala, vou colocar um desafio. Eu vou colocar 10 quilos a mais no seu peso. Eu acho que quando Ele olha pra gente ver que a gente tá preparado para aguentar essa situação. Ele precisa vencer isso na vida dele. Mas será que tem coisa que a gente não tá preparado, já está preparado e não percebe? Então, por isso que Deus põe, pra provar que a gente sabe fazer. Porque assim, agora eu vou dar um exemplo meu. Eu ontem eu contei na vigília pra vocês que eu passei um processo muito difícil com o Senhor. E eu realmente passei um processo muito difícil. Me quebrou no meio. Chorei, sofri. Mas eu não tinha um entendimento. Quando eu comecei a ter um entendimento, o Senhor foi falar assim, então eu quero ver.
Porque eu falava pros outros, não, você não pode fazer isso. Mas eu fazia. Aí eu acho que Deus olhou pra minha cara e falou assim, então faz. Toma aí. Faz do jeito que você tá Resolve aí. falando. Exatamente. Faz do jeito que você tá falando. Aí quando era pra fazer do jeito que eu tava falando, eu não queria não. Falei, não, tá muito difícil pra mim. Sabe aquele professor? Eu vejo Deus muitas vezes. Sabe aquele professor que ele não te dá a resposta? Sim. Ele faz você... Ele te ensina literalmente a procurar a resposta. Ele vai te trazendo uma linha de raciocínio. Sim. Entendeu? Olha, isso. Ah, tá, mas isso chama isso. Isso chama isso. E aí? Aí é quando você fala. Tá. Ah, é. Aí ele fala, a resposta você acabou de falar. Sim. E muitas vezes Deus ele faz isso com a gente. Faz você chegar à resposta. Sim. Entendeu? Porque não é que você não sabe. É porque você não tá acreditando na capacidade que você tem. É verdade. Entendeu? Então, um dos processos que eu passei é de aprender a esperar. Não gosto até hoje. Hã? Não gosto até hoje. De aprender a esperar. Entendeu? Você aprendeu? Eu aprendi. Eu não. Eu aprendi porque um dia Deus me deu uma resposta. Eu estava orando a respeito de uma coisa e eu estava pedindo para Deus qual posicionamento que eu tinha que ter tomado. E eu estava aqui na igreja orando e a pastora Raquel veio até mim e falou assim: Deus está te falando, continua fazendo o que você está fazendo. E o que eu estava fazendo? Nada. Nada. Eu falei, entendi, Senhor. Quando vê essas respostas de Deus, eu fico, tá, mas eu entendi, da onde O que eu tô fazendo, né? Tudo bem, Senhor, o que eu tô fazendo? E aí, não, mas é assim. Deus, ele entende a nossa capacidade. Meu Deus, é maravilhoso. Porque ele entende a nossa capacidade. Se você é uma pessoa que entende mais rápido, ele vai falar com você de uma forma que você entende mais rápido. Olha, continua fazendo o que você está fazendo. Eu não estou fazendo nada, então vou continuar não fazendo nada. Senhor, tudo bem, eu vou continuar não fazendo nada. Mas quando for para fazer, me avisa. Entendeu? Agora tem gente, Senhor, o que eu estou fazendo? Aí a pessoa se perde, Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Mas peraí, vamos lá, vamos voltar na sua oração. Entendeu? Vamos voltar na sua oração? Então, você estava orando, pedindo para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer? E Deus fala para mim, continua fazendo o que você está fazendo. Senhor, o que eu estou fazendo é te perguntando o que eu preciso fazer. Você continua perguntando. Entendeu? E aí, é para eu continuar perguntando, mas não é mais fácil o Senhor responder? Ou seja, Senhor, eu estou parado, aguardando uma direção sua. Continua fazendo o que você está fazendo, então continua parado. Entendeu? E aí foi quando o Senhor começou a me dar respostas acerca daquilo, então eu não precisava procurar. Na minha cabeça eu estava com 1001 planos. Entendeu? E o Senhor falou, você não vai fazer nada do que você planejou. Não com essas palavras, ele falou estilo mestre dos magos. Entendeu? Mas eu compreendi ali, eu entendi que eu precisava esperar. Porque o primeiro processo não foi o da espera, foi o da confiança. Eu tive que passar por um processo em que eu tive que aprender a confiar em Deus. E que assim, enquanto eu estava me debatendo, me relutando, o Senhor não se moveu. E aí quando eu entendi, eu falei, Senhor, a minha confiança está no Senhor. Eu esgotei as minhas possibilidades. E aí o Senhor falou para mim, você cansou porque você não entendeu que você precisava confiar em mim. Sim. Esses dias eu estava assistindo uma série, e esse episódio da série, ele retratou muito bem isso que eu tô falando. Por quê? Porque o cara tava enterrado, foi enterrado vivo,
E ele estava ligando pro socorro. E a mulher do socorro falou para ele: olha, agora você precisa ficar quieto e respirar calmamente, porque você tem um tanto de oxigênio. Se você se desesperar, sua respiração vai acelerar e você vai gastar mais oxigênio do que tem aí. Então, você vai morrer. E aí chegou um tempo que o cara se desesperou e ele começou a se debater e começou a faltar oxigênio. Entendeu? Então, quando a gente entende esse processo do Senhor, você não pode ficar se debatendo. Porque você vai gastar uma força desnecessária, você vai trazer para você uma fadiga. Se a ordem do Senhor é esperar, espere. Esperei com paciência no Senhor. Entendeu? Então você espera no Senhor. A ordem é: se move, se mova. Entendeu? Então o povo estava no deserto. A nuvem estava cobrindo, à noite tinha coluna de fogo. Para quem não sabe o que é uma coluna de fogo, é uma coluna, só que pega fogo. Entendeu? E aí a nuvem cobria. Quando a nuvem estava parada lá, todo ao redor, o sol fritando. 50 graus. E aonde a nuvem estava, aquela sombrinha gostosa. Como eles sabiam que era a ordem de se mover? A nuvem começava a andar. A nuvem começava a andar, eles levantavam o acampamento, colocavam a mochilinha nas costas e bora andar. Então a gente precisa compreender a nuvem. E a nuvem que eu tô falando não é a nuvem do céu. É Deus. Você precisa compreender o que Deus tem. Se Deus tem para você caminhar, caminhe. Se Deus tem para você ficar parado, fique parado. Se Deus tem para você dar cambalhota, dê cambalhota. Ai, mas é ridículo dar cambalhota. Dá cambalhota. Entendeu? Porque Deus tem algo através da cambalhota. Entendeu? Teve coisas que Deus me pediu que para mim foram desafiadoras. Entendeu? E aí foi muito engraçado. Porque eu precisava de uma resposta uns dias atrás e eu comecei a fazer planos. Entendeu? E aí me veio aquele versículo, né? O homem faz planos e Deus ri. E aí eu fiz planos e tal. Falei: Senhor, eu fiz os planos, mas eles estão só na minha cabeça. Eu só vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Na mesma semana, o Senhor me deu a resposta que eu precisava. Ou seja, não teve nada a ver com os meus planos. Ou seja, eu passei tempo planejando à toa. Entendeu? Então, o grande problema que eu vejo nas pessoas hoje é: não sabem confiar no Senhor. Entendeu? Não sabem confiar no Senhor. Ah, mas vai doer. Ué, se tiver que passar pela dor, antes passar pela dor com Jesus do que pelo problema sem Ele. É verdade. Entendeu? Então, até uma situação onde a pessoa recebeu uma direção de Deus muito clara e a pessoa veio conversar e eu falei: olha, mas o que Deus me pediu é difícil. Eu falei: então, é difícil porque você não ouviu o Senhor lá no começo. Porque o Senhor está falando com você desde lá do começo. Então hoje para você é difícil porque você tem que enfrentar este problema e toda a consequência desse problema para você é pouco. Entendeu? Porque se você tivesse ouvido o Senhor lá no começo, você não tinha se envolvido tanto com esse problema. E hoje você tem que... E se você não obedecer o Senhor hoje, porque foi uma ordem expressa de Deus. Eu já sabia disso que Ele ia te falar. Entendeu? Mas eu estava esperando você entender para não falar que eu tô querendo fazer sua cabeça. Porque a gente que tem cargo de liderança, às vezes a pessoa acha que você tá querendo fazer a cabeça dela. Gente, se eu quiser, eu não tô fazendo nem a minha cabeça, eu tô obedecendo o Senhor. E tem coisa ainda que Ele vem me alinhando. Vamos voltando pra rota. Entendeu?
E aí eu falei para a pessoa, falei, então, hoje você vai ter que passar por isso. E a pessoa continuou, não teve coragem de obedecer ao Senhor. Sim. E muitas vezes a obediência ao Senhor, ela vai exigir da gente coragem. Entendeu? Vai exigir de você uma coragem que você pensa, putz, isso é desafiador para mim. Mas o desafio ele vem para nos fazer crescer. E o Senhor ele te leva nessa rota de crescimento, te desafiando dia após dia, dia após dia, dia após dia. É isso mesmo. E aí, quando a gente entende aquilo que são os planos e os propósitos de Deus para nossa vida, fica até mais fácil a gente de viver, de conviver, de reagir às situações, de se posicionar às situações, porque a gente não complica. É que quando o Senhor ele pega e fala alguma coisa, a gente quer saber o porquê, pra quê, quando, como ele vai fazer, o porquê que ele vai fazer, se é só você que vai estar lá no meio, se vai ter mais alguém junto. Você quer que ele te dê tudo detalhado de algo que ele não deve nem satisfação. Essa é real. Lá em casa, meus pais pegam e falam assim, eu não te devo satisfação. Porque a gente é assim, eles vão sair, não, mas pra onde você vai? Vai voltar que horas? Vai com quem? A gente tá indo com essa roupa. É desse jeito, a gente pergunta. Mas porque é algo, nossa, às vezes a gente fala sério pra saber onde eles estão indo, e às vezes a gente tá brincando mesmo, só pra encher o saco deles. Eu nunca tô falando. E quando eles querem responder, eles respondem. Então ontem minha mãe se arrumou todinha, gente. Eu sempre tô falando Do sério. nada. Aí eu olhei assim, falei, onde é que a senhora vai? Aí ela ali. E continuou fazendo o que ela tava fazendo. Aí eu falei, oxe, como assim? Aí eu fui, no banheiro, voltei e falei, tá, e onde a senhora vai? Ela, já falei, Sara. Falou, não. Ela, vou lá encontrar seu irmão, Sara. Aí eu falei, e vai voltar que horas? E vai como? Por quê? Porque a gente tem o desejo de saber o porquê. A gente tem essa necessidade, mas não significa que a gente precisa saber de tudo. O Senhor, ele não nos deve satisfação. A gente deve satisfação para ele. A gente deve chamar ele para participar. Porque ele, para governar e para participar das nossas vidas. Porque, querendo ou não, se a gente falar, Senhor, governa as nossas vidas, e no dia a dia a gente pegar e não chamar ele para estar ali, ensinando a gente como fazer as decisões, como a gente vai se portar, como a gente pode falar, a gente não tá deixando o Senhor governar. A gente não tá deixando ele participar das nossas vidas para ele poder ter o acesso que ele quer, para poder transformar a nós, para a gente poder andar junto, caminhar junto. Então, assim, o grande problema nosso é a gente querer um futuro com o Senhor sem deixar ele estar junto com a gente no futuro. Ou a gente querer saber de tudo que ele quer fazer no futuro pra gente ver se a gente... sem ele estar aqui hoje com a gente. E sem saber se a gente vai... Imagina, Deus ele pega, senta aqui com a gente hoje e conta pra nós três. Tudo que ele vai fazer no nosso futuro, a gente fala, não, isso é loucura, eu não vou querer. Você entendeu? Por quê? Porque a gente não está preparado para aquilo que é o nosso futuro. Então o Senhor, ele não vai mastigar, desenhar pra gente como vai ser, algo que ele sabe que a gente pode recuar. Porque quem em sã consciência imagina que um gago ia liderar um povo inteiro? Quem em sã consciência, um gago ia chegar numa autoridade na época que podia pegar e mandar ele matar ele, porque ele é gago, não sabe falar direito, vai falar ainda na frente da autoridade, ele podia ter mandado matar. Quem em sã consciência vai se apresentar? Não vai, não se apresenta diante do rei. E é assim que a gente precisa ver. Quem em sã consciência, uma criança, vai governar um país? Não governa, independente de linhagem, e ele ainda governou bem. Sim, exatamente. Então, não tem coisa que não se encaixa. Não tem como pegar e falar assim, mano, faz sentido isso. Não faz. Mano, Davi tinha 17 anos quando foi ungido rei. Ele ainda teve que ser preparado para poder assumir o trono. Não foi aí, ungiu, tá lá governando. E Josias não tinha nem tamanho, gente. Tinha 9 anos de idade. 8, né? Tinha 8 anos. 9 tinha Esther. Então, 8 anos de idade. E ele pegou e ele governou um reino inteiro. Governou melhor do que o pai.
colocou as Fez pessoas... tudo que era reto Exato. diante ao Senhor. Ele levantou altares ao Senhor, ele pegou e fez o... Muito altar porcaria. Todos os altares de idolatria que o pai dele pegou e levantou, ele falou, não, eu vou quebrar tudo agora. O povo vai se curvar diante do Senhor. Eu tô seguindo fulano seguia a Deus. Fizeram o que fizeram com ele. Vai fazer sim. Porque se a gente não tem um entendimento, a gente quer ter um entendimento de coisas pra agora, que o Senhor tá preparando para um futuro lá na frente. E não é assim. Eu questionava muito do Senhor sobre aquilo que ia acontecer no meu futuro. Eu falava com 15 anos de idade e perguntava pra ele, e aí, Jesus, como é que vai ser? Eu vou trabalhar do quê? Porque eu era criança que não tinha vontade de... Nossa, aquela sonho de criança. Nossa, você cabeleireiro. Você médico. Eu não era assim. Na minha cabeça, não era desse jeito que funcionava. Eu podia até escolher. Eu queria ser astrônoma. O que eu tô sendo hoje? Contadora. E fez sentido eu desejar ser astrônoma. Faz sentido? Não faz. Eu queria trabalhar na NASA. Eu queria trabalhar na NASA. Essa é a real. Viajar... Não é nem brincadeira. Oxe, eu estudava sobre a NASA, estudava as coisas porque eu queria trabalhar com isso. Era a vontade que eu tinha. Não era o que o Senhor tinha pra minha vida. Porque se ele tivesse, ele tinha me encaminhado pra lugares pra trabalhar com aquilo. Entendeu? Então, assim, a gente deseja algo muitas vezes que tá fora daquilo que é a vontade do Senhor. E o fato de estar fora daquilo que é a vontade do Senhor mostra que a gente deseja coisas para o nosso futuro, para a nossa vida, que o Senhor ele não tem. Então eu desejar algo para o meu futuro, correr atrás desse algo e não ser aquilo que o Senhor tem para minha vida, eu vou ser frustrado. Eu não vou ter um futuro onde eu vou estar feliz, onde eu vou estar realizado. Eu posso pegar e falar assim, um jovem que apressa para poder casar. Ele vai... é esse fulano aqui que eu vou casar. Ai, mas fulano é bonito. Ai, mas fulano me olha assim. Ai, mas fulano aquilo. Mas fulano aquilo outro. E aí chega no casamento e fica frustrado. Por quê? Porque não escolheu um homem que era de Deus. Não escolheu um propósito de Deus. Escolheu a pessoa. E é isso que a gente tem um problema, de escolher as coisas que estão fora da vontade do Senhor. Então, quando a gente fala, eu escolho o meu futuro ou é o Senhor que escolhe o meu futuro? Para mim, eu não escolho o meu futuro, eu escolho aquilo que é a vontade do Senhor, me submeto àquilo que é a vontade dele. Mas nesse caso, para deixar claro pro pessoal de casa, como seria a forma ideal de a pessoa escolher alguém para casar? Então, segundo o livro que a gente leu... Brincadeira. Eu li sim. Eu li ele todinho. Então, segundo aquilo que a gente aprende com os pastores, com os meus pais, aquilo que a gente tem aprendido no dia a dia, num livro que eu e a Vitória a gente leu quando a gente era mais nova, não existe uma pessoa certa. Então, não existe uma pessoa onde tá tudo certinho, é uma pessoa adequada. Não existe a metade da laranja. Exato, não existe a metade da laranja. Porque... Nem a tampa da panela. Nem a tampa da panela. Porque imagina você, uma pessoa que é metade, uma pessoa que é incompleta, como é que você vai dar pra alguém uma vida que, se você não tá completo, como é que você vai se entregar sobre a vida da pessoa? O casamento, ele é diária entrega um pelo outro. Tanto a esposa na vida do esposo e o esposo na vida da esposa. Então, assim, eu não acredito... O que você acha do casar pra ser feliz? Não existe casar pra ser feliz, você tem que ser feliz antes. Você é feliz antes e depois você pega e continua tendo a felicidade. Existe a pessoa adequada. Por que adequada? Ela vai se adequar. Quando Deus ele fez a mulher, ele fez uma mulher idônea, uma mulher que seria auxiliadora. Idônea por quê? Porque ela não ia ser a perfeita para ele, ela seria a pessoa que era ideal, adequada para poder auxiliar ele naquilo que precisa. Então, é que perfeito foi Jesus, né? Exatamente, o perfeito é o Senhor. Então, por exemplo, uma pessoa que pega e fala assim, eu tô orando. Essa pessoa que muitas vezes fala, eu tô orando com fulano, já tá namorando com a pessoa. O comportamento dela já é de um namorado, entendeu? Então não existe assim, isso. Nós temos que desmistificar isso. Mas Deus pode sim unir propósitos. Sim, ele entendeu? pode. Deus, ele não escolhe... ouvi uma frase uma vez, Deus não escolhe relacionamento, ele escolhe propósitos. Exatamente.
Porque é o seguinte, se você escolher, chega uma hora que a gente tem que definir se a gente vai ter uma escolha madura ou Infantil. Por quê? Se eu escolher características, entendeu? Porque tem gente que idealizou uma coisa na cabeça dela e colocou características, tudo, e você acha que o Deus é o gênio. Porque assim, para que Deus teria que fazer de novo uma pessoa nos padrões que foi escolhido. Entendeu? De tão alto que é o padrão. Entendeu? E se você conhece essa pessoa, nem casa com ela, porque tu vai estragar ela, né? É bem isso. Entendeu? Então, a gente pega, por exemplo, o padrão que o servo de Abraão escolheu. Sim. Primeiro, Abraão confiou que aquele homem ia fazer a coisa certa. Ele pegou um homem de confiança. Sim. Entendeu? Ele pegou um homem de confiança. Entre os seus homens, qual é o homem de mais confiança? Olha, esse aqui é gente boa. Olha, você vai lá e você vai trazer uma mulher dentro da minha família. Ah, mas e se ela não quiser vir? Se ela não quiser vir, você está dispensado desse juramento. Não vai trazer mais ninguém. E o homem, ele sabia que Abraão andava com Deus. Olha aí, o segredo. Ele sabia que Abraão andava com Deus. Ele falou, então, se o meu servo anda com Deus, e ele pediu para eu escolher, eu não vou assumir essa responsabilidade. Então ele foi na onde? Em Deus. Senhor, olha, se o Senhor tiver lá uma mulher, que ela faça isso para que eu saiba que é do Senhor. Ele não escolheu a mulher mais linda, mas ela era linda. Sim. Entendeu? Ele escolheu a mulher que Deus tinha. Entendeu? Então, às vezes, eu vejo as pessoas batendo cabeça, se frustrando, se envolvendo em relacionamentos onde ela escolheu as características que ela gostava. Sim. E não o propósito do Senhor. Senhor, eu quero uma pessoa que siga o teu propósito. Eu quero uma pessoa que ame mais ao Senhor do que me ama. Eu quero uma pessoa que vai cooperar comigo no chamado que o Senhor tem para minha vida e que eu coopere no chamado que o Senhor tem para a vida dela. Que seja um sempre agregando na vida no do outro. Propósito do outro. Exato. Entendeu? E aí você vê pessoas que você fala, meu, parece que nasceu um pro outro. Aham. Por quê? Porque o que mandou não foi a característica física. Ah, mas ele tem o nariz meio tortinho pra direita e eu gosto do nariz tortinho pra esquerda. Ah, eu quero o loiro do olho azul. Entendeu? Ah, eu quero alto, 1 Senhor, tem que ser 1,85 m. Tá, pra não falar que eu sou exigente, até 1,84 m. Entendeu? Então, assim, eu tenho preferências, tudo bem, normal do ser humano. É que a Só que a minha da pessoa a minha maturidade faz com que a minha preferência não seja nada. Não seja... mas e se a pessoa for feia? Deus vai fazer de uma forma com que aos meus olhos eu vou olhar para aquela pessoa e ela vai ser a mais linda do mundo. Então, eu acredito que o Senhor... Ele não olha... Já basta você, né? É que eu acredito que o Senhor, ele não olha só no fato de, tipo... a pessoa vai ter todos os atributos de Deus e não vai ter nada na aparência dela que vai me chamar a atenção. Eu não acredito que o Senhor, ele seja dessa forma. É que às vezes Deus te dá maturidade pra você entender que aquilo que você tava valorizando nem tem valor nenhum. Exato. Porque assim... Quando eu tava na adolescência, eu via assim, as menininhas, ai, mas fulano é bonita, você não acha que fulano é bonitinho? Ai, não sei o que. Eu olhava e falava, não. Eu até podia achar a pessoa bonita, mas eu falava não. Por quê? Porque eu sabia,
É porque a questão de bonita não é a aparência da pessoa. Pra mim tinha que ser o completo. Entendeu? Então, na minha cabeça, se a pessoa ela fosse bonita, mas ela mentia, então ela não é bonita. Por quê? Porque ela mente. Ai, mas não sei o quê. Ela é feia. Por quê? Então, primeira coisa, olha o cabelo dela bagunçado. Um dia eu podia inventar milhares de defeitos na vida da Mas você pessoa. podia falar, eu acho que as condutas dessa pessoa faz com que eu não ache graça nela. Então, eu falava. Então tinha uma coisa que Não eu é? pegava. Essas palavras bonitas. Não, a conduta. Não, eu falava, ela faz tal coisa, é feio. Entendeu? Por quê? Porque eu sabia. Não tem mais graça. Eu sabia que se eu pegasse e olhasse pro menino e falasse, ele é bonito mesmo, ele é bonitinho, eu ia me atrair de uma maneira que não era. Ocasião nisso. Não era pra eu estar ali. Então, teria sobre mim uma dependência de, mas fulano é bonitinho. E eu olharia pra ele de forma diferente. Então, mas olha, hoje fulano bonitinho tá virando diferente. Então, em mim teria marcas, eu cresceria com marcas, onde eu gostei de fulano, eu gostei de ciclano, eu gostei de beltrano. E não era isso que eu queria pra minha vida. Porque eu via pessoas da minha idade que ficavam com um, ficava com o outro e tava destruída na vida emocional. E tava com 15 anos de idade, com 16 anos de idade. De querer mostrar algo pra alguém, né? Exatamente. Então eu não era assim. Então quando vinha pra mim, eu falava, não, eu não acho. Então quando eu vi o Flávio, eu olhei e falei, meu Deus, que menino estranho. Foi o primeiro pensamento. Não estou brincando pra vocês, eu já falei isso pra ele. Quando ele chegou aqui na igreja, o Flávio, ele era esquisito. O menino não sorria, ele não fazia nada, ele olhava pra todo mundo assim, ó. Gente, Robótico, né? ele era engessado. Ele não saía do lugar, ele batia palma, ele não se movia. Todo mundo assim, pro lado e pro outro, ele batia assim, ó. Era bem assim. E fazia mó barulhão. Era. E aí, quando eu olhei pro Flávio, eu falei, meu Deus, que menino estranho. E aí eu conheci a Valdirene. E a Valdirene, oi gente, tudo bem? Não sei o que. Eu falei, como é que pode? Um menino tão engessado desse com uma mãe, ele é tão legal desse jeito. Foi a primeira coisa assim. E aí eu olhei e falei, não, Jesus, esse menino é estranho. E eu falei pro Senhor, falei, eu não sei não, mas o Fauna não chegou nele porque ele tá ali do mesmo jeito. O Fábio não chegou nele porque ele tá do mesmo jeito. Porque vocês chegaram depois, né? Mas no dia eu não vi ninguém chegando nele. Aí eu orei, Senhor, olha, foi a primeira vez que eu orei pela vida do Flávio. Senhor, olha, muda a vida dele, entra na vida dele, que ele te conheça. Jesus, olha, muda esse negócio, porque esse menino é estranho. O olhar do Flávio não é o olhar que ele tem hoje. Ele era um olhar triste. Eu nunca tinha visto uma pessoa com um olhar tão triste quando eu vi no Flávio. Eu nem reparo nas pessoas, gente. De verdade, a gente sabe. Né? Menino estranho. Não, mas foi. Mas eu achava, e eu não achava ele bonito, né? Porque ele era meio estranho. Ele era estranho na época que eu conheci ele. Ainda bem Fui que é só achar ele pra bonito você, né, depois. Tem nada de especial. Não mesmo. Entendeu? Mas Então, assim, a gente para e a gente começa a olhar aquilo que é a necessidade. Hoje, eu vejo a transformação que o Senhor fez na vida do Flávio. E foi o Senhor. Porque ele começou a se relacionar com o Senhor. Tem muita coisa que ainda precisa mudar? Tem. como Tem todo muita mundo. coisa que precisa mudar. Tem muita coisa que ainda precisa haver conversão. Precisa. Na minha vida também. E aí, é uma busca dele com o Senhor. Isso eu não posso fazer por ele. Então, naquele dia, a primeira vez que eu vi, e eu orei, e eu intercedi pela vida dele, beleza, eu Foi fiz o amor à meu primeira papel. vista. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não, porque eu não conversei com ele logo de cara. Você tá me retirando? Oxe, eu me valorizo. Eu me valorizo, menina. Primeira vez que eu vi Então é isso, gente. A gente, até mesmo num relacionamento, nós precisamos deixar o Senhor escolher por nós. Sim, Porque a escolha dele sempre vai ser melhor que a nossa. E ele vai ver coisas que a gente não vê. Então verdade. as coisas podem até passar batido aos nossos olhos, mas nunca vão passar batido aos olhos do Senhor. isso é verdade. Então, você que está nos assistindo aí, deixe o Senhor escolher por você. Sabe? Por mais que você seja uma pessoa muito boa de decisão, tome a decisão de deixar Cristo tomar as decisões.
Entendeu? Porque você não vai se arrepender nenhum dia da sua vida. Isso é verdade. Você vai ver o quão feliz você... mas eu tô passando com dificuldade. Que é o que nós vamos falar hoje no culto. Sobre você ter alegria até mesmo no dia da dificuldade. Então, você pode estar passando por uma dificuldade, por um problema, e ainda assim estar alegre. E ainda assim, porque você sabe que o Senhor nunca te desamparou e nem vai te desamparar. E que no tempo certo essa situação vai se resolver. E que você não tem motivo para se desesperar. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Que Jesus possa te ensinar a decidir por Ele, a te conduzir, a caminhar com Ele, tá bom? Deus abençoe. Sábado que vem nós estamos aqui de novo, a partir das 4:30 da tarde, tá? E hoje tem culto aqui na Estrada do Campo Limpo, 2665, é culto de jovens, tá bom? Vai começar às 8 e nós esperamos vocês lá, tá bom? Tchau, tchau e até mais.